Queridos irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, viu? Eu fui convidado para estar aqui no ano passado, mas a pandemia me impediu de vir. Né? Vocês se lembram disso, né? Foi o Simão Pedro que fez os contatos. Roberto, você vem e tal. Não pude vir por causa da pandemia. E hoje, nesse momento novo que nós estamos vivendo, foi possível vir e reencontrar todos vocês, né? Nós temos nos reencontrado também no presbitério, a turma de Monte Sião está aqui. Queria apenas, em primeiro lugar, dar os parabéns para todos vocês. Vocês começaram naquele local alugado e hoje já estão aqui para a conclusão do prédio. Lindo, maravilhoso. Quando eu vi a foto, eles me chamaram para pregar aqui e me mandaram uma foto. Eu falei, mas não era assim. E quando eu vim, fiquei mais encantado ainda. Muito bem decorado, né? A árvore, todo mundo, a árvore lá fora, todo mundo alegre e feliz. Que gostoso participar de uma festa como essa. E eu pensei, vou falar sobre igreja, porque a igreja é o grande foco da nossa preocupação, certo? 10 anos é muita coisa, muito investimento, muita oração, muita lágrima, muita tristeza, mas Deus tem honrado vocês e eu tenho certeza, Rogério, que as coisas vão se engrenar cada vez mais. Vocês precisam buscar, trabalhar, fazer a obra de Deus acontecer e ela vai acontecer pela graça e misericórdia de Deus. Muito bonita a igreja, parabéns, viu? Queria apenas começar com esse elogio. Mas a minha palavra não é tanto de elogio. Eu vou dizer, é festa, mas é uma festa consciente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês enxergam a invasão muçulmana na Europa, como na França, na Inglaterra, com uma coisa positiva ou negativa? As igrejas cristãs morrendo e o islamismo avançando, dominando bairros inteiros, ao ponto de quando chega nos feriados dele, nós nem podemos entrar. É provável que a gente seja até perseguido, apedrejado, e a coisa está ficando feia. O sistema jurídico da Sharia está tomando conta de bairros inteiros lá também. E a justiça tem admitido esse tipo de justiça paralela dentro da justiça, a justiça local. Então eu pergunto, vocês enxergam essa invasão muçulmana na Europa como algo positivo ou negativo? Sim ou não? Negativo? Vocês têm medo do que possa acontecer lá? Medo de quê? Vai, Elias, você que sabe tudo. Medo de quê? De tirar a liberdade, de adotar costumes estranhos à nossa democracia, de fazer coisas que sejam contrárias aos nossos princípios. Vocês sabem que a estratégia é, eventualmente, a segunda ou terceira geração entrar na política, ocupar o parlamento e aprovar leis que sejam de acordo com a convicção religiosa dos muçulmanos. Essa é uma estratégia para tomar o poder, para tomar conta do país. Vocês acham negativo, não acham? Sim ou não? Convicção, gente, sim ou não? Vocês não estão muito... Deixa eu perguntar outra coisa. Vocês sabem que nós estamos vivendo um momento diferente no Brasil. Qual que é o momento diferente no Brasil? Quando o Roberto Calley chegou no Brasil, ele ficava quietinho, não podia se reunir em igrejas, ele só podia pregar a palavra dentro da casa dele, ou da casa de quem convidasse, não podia fazer propaganda pública, ele tinha uma série de restrições. Quando Archibald Green Simonton chegou, a mesma coisa, mas ele estava tendo um pouquinho mais de liberdade. Com o crescimento da igreja, com o crescimento numérico, nós... Você e eu, com o crescimento numérico da igreja protestante, assim como há um crescimento numérico do islamismo na Europa, coisas estão mudando. Muitas mudanças estão vindo. Vocês notaram que hoje em dia, a igreja ela está na política,
ela está no executivo, ela está no judiciário, ela não é mais uma igreja pobre, é uma igreja de empresários, é uma igreja que domina a TV, domina a rádio, domina os meios de comunicação. A igreja hoje está presente em todos os momentos, em todos os segmentos da sociedade brasileira. Nós temos 120 congressistas que se declaram evangélicos, 20% do Congresso. Isso aprova lei, briga, veta, é uma briga. Isso vai para a política, isso vai para todos os cantos. A igreja está num momento de grande potencial político, grande potencial econômico, grande potencial numérico. Tudo isso porque há um crescimento numérico, porque há muita gente, e a democracia admite isso. Então, veja, pelas vias democráticas, a igreja que cresce, e vocês sabem qual é o crescimento da igreja? As estimativas, nós vamos ter o censo no ano seguinte, 2022. As estimativas é que nós alcancemos provavelmente cerca de 60 milhões ou 60, 70 milhões de pessoas. É mais ou menos o contingente humano que elegeu o presidente na última eleição. E nós estamos, então, começando a perceber que a igreja, ela não só tem um poder espiritual, mas ela tem um poder político e econômico, ela tem voz e vez. Vocês já notaram que pouca gente hoje fala em segunda vinda de Cristo? Por quê? Não interessa ir embora, meus irmãos. Agora nós seremos cabeça e não cauda. Agora nós estamos com a faca e o queijo na mão. Faremos aquilo que nós sonhávamos lá atrás, com Roberto Calley e Archibald Green Simonton. Agora nós tomaremos o poder. Então tem uma visão completamente diferente da igreja que começou. Hoje a teologia da prosperidade, que é o anseio por poder econômico, político, certo? Nós não seremos mais aqueles coitadinhos, nós seremos famosos, seremos ricos, mandaremos nesse mundo. Isso está muito presente nas conversas. Não é à toa que a teologia da prosperidade vinga nos dias de hoje. Porque nós estamos na expectativa, Rogério, de grande poder. Isso é importante a gente entender. Então a minha pergunta para vocês é outra. Assim como nós tememos o avanço islâmico na Europa, o que o brasileiro comum, normal, pensa de nós, no avanço da igreja? O brasileiro comum está feliz ou preocupado? Vamos, Elias, você que sabe tudo. Estou confiando em você, Elias. Eu acho que tem muita gente preocupada. Tem muita gente preocupada com você e comigo. Porque nós, provavelmente, pela nossa inexperiência, é normal, nós não temos o entendimento do que significa participar da sociedade como maioria. Vocês sabem que a estimativa de sermos mais em número, mais do que os católicos, é 1932, 2032. Chegaremos a 49% da população e eles 39% e eles 38%. É 2032. É a expectativa de termos mais protestantes do que católicos. E para 2045, mais protestantes do que metade da população brasileira. Então eles têm preocupação conosco. Para onde nós conduziremos o Brasil? Para onde nós, como igreja, interferiremos na vida diária de cada um? O que é que nós vamos fazer? Essa é uma preocupação. Eu estou colocando uma pergunta aqui, básica, porque eu nem entrei na mensagem ainda. Estou apenas trazendo o problema. O problema é, nós crescemos, temos poder, a pergunta é, o que nós vamos fazer com a igreja? O que nós vamos fazer com a sociedade, quando nós realmente adquirirmos o poder? Tá? Eu gostaria de falar hoje, queridos, não quero esticar muito, mas o assunto é sério.
Quero falar hoje sobre a igreja como uma comunidade alternativa. Quando Jesus Cristo em Mateus disse: muito bem, Pedro, falaste bem, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso era uma coisa futura, é algo que aconteceria. Começou em Pentecostes e continua até hoje. E ela avança, ela está presente hoje. Antes estava tímida lá em Jerusalém, hoje ela está nos 6 continentes. Já não se fala em missão transcultural, porque nós temos gente que prega o evangelho em todos os continentes, nativos, pessoas que estão ministrando o evangelho na sua localidade. É o que eu faço, é o que você faz. Então a igreja cresceu, a igreja hoje está presente no mundo. Pergunto: o que é ser uma comunidade alternativa? E essa é a minha mensagem de hoje. Gravem essa palavra: comunidade alternativa. Quando Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, e vocês cantaram aqui hoje, o amor será o sinal da igreja, da verdadeira igreja que ama Jesus, que ama as pessoas, que acolhe, que inclui, que trata, que cuida, que perdoa. É isso que é a igreja. E a igreja, para ser uma comunidade alternativa, veja, lá atrás, lá no Novo Testamento já tinha algumas noções do que significaria ser uma igreja alternativa, uma comunidade alternativa. Então peço que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Olha que texto impressionante, escrito 2000 anos atrás. Gálatas 3, 28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Quantas verdades estão inseridas nesse pequeno versículo que dizem respeito a você e a mim, como igreja? Olha o que ele diz, vou repetir: dessarte, porque ele está acabando de falar da unidade da salvação, chegamos a Cristo, agora ele diz, agora estamos em Cristo. Você pode ler, versículos 26 e 27. Dessarte não pode haver em Cristo, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então essa é a palavra. Nós como igreja, queridos, como maioria, como uma massa humana consciente da vontade de Deus e de Jesus, tendo Cristo como cabeça da igreja, lá atrás já anunciando pelo apóstolo Paulo, que a igreja do futuro, embora ela tivesse as distorções culturais daquela época, a igreja do futuro, ela deveria ter algumas características importantes. Por exemplo, não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Esta é a igreja inclusiva. E eu vou agora apresentar o que é uma igreja inclusiva, de acordo com esse versículo aqui. Em primeiro lugar, é uma igreja que não tem distinção de raça, nem judeu, nem grego. Jesus tinha um amor especial pelos samaritanos. Os judeus tinham raiva dos samaritanos, não poderiam ficar perto dos samaritanos, xingavam os samaritanos. Mas aqui Jesus está dizendo, e através de Paulo, que a igreja não pode ter nem judeu nem grego, não pode haver diferença de cor, de raça, de língua. A igreja tem que acolher a todos. A Bíblia fala em escravidão. A Bíblia é contra a escravidão? Sim ou não? Vamos lá, bem forte. Não. Não é. Está cheio de escravo no Velho Testamento, e se você chegar no Novo Testamento, você tem Paulo falando, Onésimo, volta para Filemon. Só que no Velho Testamento, a escravidão judaica era humanizada, enquanto no Novo Testamento ela é cristianizada. Paulo fala assim, olha, volta para ele, e eu vou escrever uma carta para Filemon, dizendo, trata-o como um irmão, não como um escravo. Então você vai tratá-lo como família de Cristo, porque agora é um convertido, e você também é. Você me deve muito pelo Evangelho, e eu estou levando o Evangelho para você, devolvendo seu escravo para ser tratado como um irmão. A Bíblia não é contra a escravidão.
Paulo fala assim: se você é escravo, não se preocupe com isso, você é liberto em Cristo. Lembra disso, da passagem de Coríntios? E fala assim: se você é liberto, não se orgulhe disso, porque você é escravo de Cristo. Então, o Novo Testamento humaniza a escravidão. A Bíblia não é contra a escravidão. Mas nesse texto, quando Deus fala da comunidade alternativa para o mundo, modelo para as nações, ele diz assim: na igreja não pode ter diferença de raça. O negro e o branco não pode ser diminuído aqui ou exaltado, não pode. A igreja precisa acolher a todas as raças. Não é interessante esse pensamento? Veja, lá atrás, pelo condicionamento cultural, admitia-se a escravidão. Hoje não. Vocês podem ver, os Estados Unidos proclamou a libertação dos escravos muito cedo, muito antes do Brasil, né? Fez a mudança em 1865, o Brasil em 1888, e nós proclamamos aquela independência. Muitas coisas que hoje o racismo, pela lei, ele é proibido, é um crime. O racismo hoje é um crime que não termina, ele não prescreve, ele é imprescritível. Ou seja, um indivíduo que tem uma atitude racista, ele pode ser punido pela lei até o final da vida. Olha que coisa, a evolução cultural. E nós temos dentro da igreja esse desafio, porque o objetivo de Deus para mim e para você é que sejamos uma comunidade alternativa. Ou seja, nós teríamos que estar na frente, na vanguarda, puxando a fila. Nós teríamos que estar mostrando para o mundo que nós sabemos o que é viver em amor, o que é viver acolhendo, o que é viver incluindo, curando, tratando, ajudando as pessoas. É muito bonito isso, porque a gente entende que se a gente buscar realmente a Deus, nós seremos o exemplo para o mundo. Eles olharão para nós como luzeiros no mundo e dirão: nós queremos ser iguaizinhos à segunda igreja presbiteriana independente. É interessante, é assim que Deus espera que nós sejamos. Não pessoas preconceituosas, não pessoas que discriminam, não pessoas que não acolhem. É muito triste quando a gente chega numa igreja, não sei se vocês já passaram por isso, você entra numa igreja, ninguém te diz oi, nem boa noite, nem boa tarde, vai com Deus, a paz, nada. Você entra e sai, do jeito que você entrou, você sai e está bom demais. Não mexa com a nossa comunhão. Então, o texto fala que nós, como comunidade alternativa, nós precisamos ter essa visão da inclusão. Nós precisamos ser essas pessoas que recebem os outros. Em segundo lugar, o texto fala em preconceito de classe. Olha aqui, na igreja não pode haver nem judeu nem grego, e também não pode haver nem escravo nem liberto. Não pode haver na igreja a distinção de classe. A igreja, como comunidade alternativa, não pode fazer distinção entre o rico e o pobre, entre o patrão e o empregado. Na igreja, o que impera é o Espírito Santo agindo na vida de cada um, que vai usar qualquer vaso presente que tenha discernimento espiritual, conhecimento da palavra, para abençoar aqueles que estão ouvindo. A Bíblia é clara, 1 Coríntios capítulo 14, quando um profeta se levanta, o outro se assenta, e assim, com ordem e decência, cada um ministra na vida dos outros. Não tem distinção de classe. Aqui não interessa se é rico ou pobre. O que interessa é uma vida que está chegando para o Senhor e sendo ministrada dentro da igreja. Muito bonito isso, essa ideia. É lógico que nós somos humanos, nós falhamos, nós tentamos, às vezes, nós adulamos aqueles que têm mais poder, mais força, temos essa tendência, essa inclinação carnal, mas do ponto de vista bíblico, a igreja como comunidade alternativa não deveria agir dessa forma. Muito importante esse entendimento. Não pode haver nem patrão, nem empregado. E em terceiro lugar, não pode haver também distinção de homem e mulher. Não pode haver distinção de sexo. Olha que interessante, a nossa igreja adotou o ministério feminino, as pastoras, as presbíteras, as diaconisas. Isso é um avanço maravilhoso, enquanto outras igrejas, de alguma forma,
prendem essas mulheres, não dão a ela nenhuma chance de ministério, a nossa igreja acolhe. Por quê? Porque nós entendemos que dentro da igreja, ambos, homens e mulheres, têm dons, podem liderar, podem falar, têm habilidades, e eles estão aqui ministrando na vida das pessoas. Então nós acolhemos a todos. Isso é uma bênção muito grande. Não pode haver dentro da igreja, embora cada um continue e mantenha a sua característica biológica natural, criada por Deus, nós cultivamos o amor, a igualdade, esse acolhimento para as pessoas de ambos os sexos. Isso é maravilhoso. Enquanto nós temos pessoas sendo maltratadas lá fora, a igreja deveria ser aquela luz, aquele luzeiro. Eles deveriam dizer: olha como eles se amam, como eles se respeitam. Ali dentro não tem diferença de raça, ali dentro não tem diferença de classe, ali dentro não tem diferença de sexo. Eles estão todos unidos, amando uns aos outros, servindo, suprindo as suas necessidades, abençoando as vidas e multiplicando o reino da maneira que deve ser. Isso, gente, 2000 anos atrás. Falando para quem? Para mim e para você, porque nós podemos hoje, em pleno 2021, nós hoje podemos ler esse texto e ver verdades aqui que estavam lá, escondidas, pinceladas pelo apóstolo, chegando hoje nos nossos dias, nos ajudando a ser igreja, no sentido pleno da palavra, como comunidade alternativa. O prefeito deveria falar assim: como é que a segunda igreja presbiteriana independente age? Como é que ela está agindo? Como é que ela trata os seus pobres? Como é que ela trata o seu bairro? Como é que ela ajuda as pessoas? Como é que ela se envolve? E aí eles falam: olha, é assim que nós queremos ser, é dessa forma que nós queremos viver. E a sociedade, de alguma forma, aprenderia conosco o que significa viver em amor. Hoje, infelizmente, nós somos temidos, porque nós não somos só a igreja presbiteriana independente, tem várias outras igrejas muito radicais, que realmente eu acho que não interpretam a Bíblia da maneira correta, impõem certas condições que não favorecem ao crescimento do evangelho, embora as pessoas menos preparadas aceitem esse jugo, essa maneira de ver a vida cristã. Nós, como igreja, precisamos avançar como comunidade alternativa, sendo pessoas que realmente abençoam aqueles que se aproximam de nós. Para concluir, duas coisas são importantes na vida de uma igreja. Primeiro, a busca da identidade. O que é que nos torna cristãos? Elias, o que é que nos torna cristãos? O que é que nos torna cristãos? Quase. Isso, eu sei, vocês estão com medo de falar, vocês estão com medo de levar pito aqui. Vejam, o que nos torna cristãos é Cristo. Vamos tentar falar para não esquecer mais? O que nos torna cristãos é Cristo. Cristo tem que aparecer. O amor de Cristo, as palavras, o discernimento de Cristo, a maneira dele entender, dele confrontar a sociedade dele. Ele foi motivo de muita contradição, vocês sabem disso. Às vezes na bebida, às vezes na comida, às vezes no amor aos samaritanos, às vezes com as crianças. Ele era uma pessoa meio revolucionária. Quando os discípulos achavam que estavam entendendo, ele dava vocês não entenderam nada, não é por aí. E aí, Cristo é a essência do cristianismo. Quem tem que aparecer aqui é Cristo, concordam? Então, em primeiro lugar, temos uma identidade a zelar. Tudo em nome de Cristo. O templo para Cristo, a liturgia para Cristo, a mensagem para Cristo, as nossas vidas para Cristo, nossas profissões para Cristo. É Jesus que tem que aparecer em todos os lugares, porque a identidade é fundamental. Quando a Bíblia fala assim, vejam os homens as suas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, as boas obras realizadas pela igreja não são boas obras desqualificadas, são qualificadas.
Estamos fazendo isso por amor a Jesus, porque o texto diz, quando eles observarem, eles darão glórias a Deus. Então a obra realizada pela igreja foi uma obra qualificada, foi por Jesus, foi para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, nossa identidade é Cristo como cristãos. Em segundo lugar, a nossa relevância, porque nós temos que ser pessoas relevantes. Não podemos ser pessoas antiquadas, chatas, vamos dizer... não vou dizer fora de moda, mas não podemos ser pessoas que estejam na contramão da história. Temos que ser pessoas relevantes. Eles têm que olhar para nós e dizer assim, eu respeito a igreja porque ela está tocando na ferida social, ela está entrando no problema, ela está ajudando a sociedade, ela está com uma mensagem relevante. Se eu ficar querendo ser muito relevante, eu perco Cristo, eu tenho que tomar cuidado. Se eu ficar só em Cristo, eu fico que nem sabe aquela pirâmide? Você sabe a pirâmide para ficar... Você imagina uma pirâmide com uma base de 10 metros e 200 metros de altura. Não dá certo, você tem que ter uma pirâmide com uma boa base. Então você busca a sua identidade sempre em sintonia com o Senhor Jesus. Amém? É assim que a igreja tem que viver para se transformar numa comunidade alternativa. Eu vou apenas citar... Existe uma igreja que eu admiro muito em João Pessoa, chama Igreja Cidade Viva. Se você puder entrar no site deles, entre. Eles um dia receberam um rapaz viciado em drogas. Eles estavam numa reunião como a nossa. E chegou uma mãe desesperada, não sei mais o que eu faço com meu filho. Pastor, me ajude. E a partir daquele menino, vou falar para você, Elias, porque você é um cara que eu admiro. E, através daquele menino que entrou naquela igreja, eles começaram, não, nós vamos comprar essa briga com essa mãe. Deus está mostrando para nós que nós temos que ajudar. E aí começaram a ajudar esse menino, resolveram criar um desafio jovem, uma casa de recuperação. Esse projeto se multiplicou em mais de 80 projetos. Hoje eles têm escola, tem cinema, olha, é uma coisa impressionante o que eles fazem na cidade. Chama Cidade, Igreja, Cidade Viva. Eles querem ser atuantes na cidade. O pastor é um profissional secular, que é pastor também, muito preparado, por sinal. Edson, o nome dele, Edson Queiroz, uma pessoa maravilhosa, jovem, procurador do Estado, um cara fabuloso. E ele levou a igreja para ser uma igreja que serve, que ministra, que ajuda, que toca nas feridas. Se algum problema existe, leva lá para a igreja. O que a igreja pode fazer? O promotor vai lá. Transformar a igreja numa fundação, um negócio louco. Uma fundação, sob a análise do Ministério Público. Tudo passa pelo Ministério Público para que as coisas possam andar corretamente. A parte financeira e tudo. Só dando um exemplo. Igreja Cidade Viva, lá de João Pessoa. A igreja precisa fazer diferença na sua comunidade. Ela não pode se resumir apenas numa reunião, cânticos, mensagem e tchau. É uma comunidade de serviço, de amor, para abençoar as pessoas. Concluindo, a igreja também é uma comunidade de cura. Para ser alternativa, ela tem que ser uma igreja, uma comunidade de cura. Eu vou dar um exemplo para vocês, não vou citar nome, não vou citar cidade, mas vou citar o que aconteceu de fato. E assim eu vou terminar. Um casal, ele, filho de um presbítero, diácono da igreja, casado com uma menina, ela começou a ser assediada por um playboy da cidade. Playboy tinha dinheiro, pegava o carro, dava cavalinho de pau na frente da casa deles, fazia uma arruaça, aquilo ficou humilhante, triste. O fato é que ele acabou dissolvendo aquele casamento, a moça saiu, acabou indo com aquele playboy. Esse moço que ficou para trás, pai presbítero, irado, chateado. Qual pai ia querer ver o filho passar por essa vergonha, esse vexame, dentro da cidade, uma cidade pequena, de 30 mil habitantes? Nenhum, certo? Com toda razão, o pai ficou frustrado. O que aconteceu? Aí, esse moço casa-se com a outra, com a ex do diácono, e o diácono se casou de novo. Esse moço, agora casado com a ex, estão entendendo? Sai de Casa Branca porque a ex era evangélica.
era da igreja, conhecia Jesus. E começam a fregar, ela falou assim, olha, tudo bem, aconteceu isso aí, mas eu quero continuar a minha vida com Deus. E começou a frequentar uma igreja, não na cidade, fora da cidade. Viajavam, eles tinham dinheiro, podiam fazer. Foram na outra igreja, e lá ele, que aprontou aquela arruaça na vida do outro, se converte. Então você tem o presbítero com raiva, você tem o filho dele casado novamente, a ex-esposa casada com alguém que agora é convertido e agora batizado. Depois de algum tempo eles dizem, nós vamos voltar para a cidade e vamos na nossa igreja. Era dia de Santa Ceia, todo mundo reunido, o presbítero feliz vai distribuir a Santa Ceia, Rogério, e lá estava o filho dele com a nova esposa, já com criança, já com filhos. De repente entra com toda alegria o novo convertido com a ex-mulher do outro, entra na mesma igreja. Na mesma hora o presbítero se levanta e sai, e diz, não vou ficar na igreja se esse rapaz estiver aqui. O pastor dá um arranjo lá, e ele vai frequentar uma outra igreja na mesma cidade presbiteriana, certo? Uma outra igreja. Por respeito ao estrago que ele havia feito, ele foi para outra igreja, com a ex-mulher do diácono, foi para lá. Com o tempo, Elias, para você entender bem, eles vão sair depois lá em Monte Sião falando que eu falei heresia. O que aconteceu? Esse pai que não resistia à ideia de ter esse casal ali dentro da igreja, esse pai irado, duro, com o coração duro, e eu entendo esse pai. Se acontecesse com meu filho, se fosse com o seu filho, você teria a mesma reação. O que acontece? O filho fala assim, pai, o senhor não está entendendo, a minha vida já é outra, Deus já me curou, a vida dele é outra, é meu irmão, ele está firme no evangelho, e ele quer vir para cá. Então, já que o senhor, olha o que o filho fez, já que o senhor não aceita que ele esteja aqui, eu vou com a minha esposa para outra igreja presbiteriana, e vou congregar lá, para o senhor ver que esse assunto está morto. O que acontece? Depois de alguns anos, de fato, aquele casal vem para a igreja, o filho volta para a igreja, o novo convertido, mais maduro agora, é eleito presbítero, o diácono é eleito presbítero, e o pai é presbítero já há muito tempo. Agora estão os três dentro de uma reunião de conselho, discutindo o futuro da igreja. É bênção ou não é? É bênção, meus queridos. É isso que o evangelho faz. É essa cura que não acontece em lugar nenhum do mundo, que não acontece em lugar nenhum. As pessoas se odeiam, as pessoas se traem, as pessoas se... E aí vai, nós como igreja promovemos o ser humano, promovemos o perdão, promovemos a cura, promovemos a reintegração, trazemos o pecador, abençoamos a todos e trazemos Jesus para a vida de cada um. Não é uma bênção? A igreja como comunidade alternativa mostra para o mundo o que significa viver de uma forma agradável a Deus. Meu pedido, minha oração, é que vocês na sua realidade descubram cada vez mais o que Deus tem para vocês, o que Deus, qual o plano de Deus, quais projetos Deus tem no seu coração para vocês. Nós hoje, estou aqui, o Eliseu está casando o Guilherme. Guilherme foi um desafio de inclusão, concorda? Chega com deficiência visual, chega para o nosso presbitério, eu, sinceramente, eu estou aqui, ó, Elias, assim, quieto, aguardando. Mas eu estou percebendo, porque é meu amigo, o Guilherme trabalhou em Grama, eu junto, o Guilherme entra e ministra e vai, agora Deus providenciou para ele uma esposa, uma menina de ouro, que vai ajudá-lo, ele sendo deficiente visual, ela agora está acompanhando ele, nós gostamos demais dela na última reunião do presbitério, hoje ele está se casando, foi ordenado pastor, e continuará o seu ministério, mesmo como deficiente visual. Não é uma bênção? Não é isso que a igreja tem que fazer?
de alguma forma abençoar pessoas, ajudar pessoas, entender os dramas. Nós não podemos ser legalistas, queridos, porque nós temos que entender que as pessoas realmente sofrem e precisam de soluções práticas cristãs, amorosas, que venham de alguma forma a expressar a graça, a misericórdia, o amor de Deus para o mundo, sendo uma comunidade alternativa para essa sociedade sem Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês aqui nessa igreja, que a graça de Deus esteja na vida de vocês. Eu vou hoje, se você me permitir, Rogério, eu vou hoje fazer um apelo para vocês. A banda vai cantar. Eu vou fazer um apelo. 10 anos de organização. Estamos aqui juntos. Eu sou um visitante, eu não conheço as realidades, os problemas, as lutas. Mas eu gostaria de desafiar você, como membro da igreja, como uma pessoa que ama Jesus, você vir aqui à frente para a gente orar por uma consagração, uma reconsagração da sua vida, para que Deus use você. Se disponha hoje, apenas faça isso. Senhor, eu quero ser a igreja que o Senhor sonha que eu seja. Eu quero ser aquela comunidade alternativa que o mundo vai ter inveja, vai querer estar lá, de tanto amor que ele enxerga aqui dentro. É esse o meu apelo para você. Se você está disposto a ser usado por Deus nos 10 anos de organização dessa igreja, venha aqui à frente e faça um projeto para mais 10 anos, mais 20 anos, que seremos daqui a muito tempo, o que Deus vai fazer conosco. Levante-se do seu lugar e venha aqui para a gente orar, encerrando a nossa reunião de hoje. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos cantar?